E aí, quebradores de teclado e jogadores de controle na parede, tudo certo com vocês? Eu sou Cabra Motorizada e é o seguinte, galera. Ah, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês o iceberg de Benedict Machine. Ah, eu sei, galera, que era pra estar tendo a série de Ultra Kill, mas então eu tô organizando umas coisas na série de Ultra Kill. Ela não vai parar, ela vai voltar algum dia, eu espero pelo menos. Mas até lá, vamos fazer alguns vídeos de iceberg e outras coisas. Por exemplo, eu tô na minha lista de vídeos, eu quero fazer um vídeo de Chaves Nightmare, quero fazer vários outros tipos de vídeo. Mas enfim, galera, por favor, deixem o like, se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem e comentem, porque esse vídeo deu trabalho, eu fiquei 2 dias produzindo esse vídeo. Mas enfim, hoje nós vamos fazer o iceberg de Benedict Machine, como eu mencionei. Agora chega de enrolação e vamos começar. Camada 1. Henry Stein. Henry Stein é o protagonista do primeiro Benedict Machine. Ele foi um dos primeiros animadores do estúdio Joey Drill e retorna ao local após receber uma carta misteriosa de Joey. Ao longo do jogo, descobrimos que Henry está preso em um loop temporal, sendo forçado a rever os horrores do estúdio repetidas vezes. Benedict Machine. Benedict Machine é o primeiro jogo da franquia, lançado em episódios, tendo do episódio 1 até o 5. Mistura terror com estética de desenhos animados antigos dos anos 30, o jogo gira em torno de um estúdio abandonado, uma máquina de tinta viva e personagens que ganharam vida de forma grotesca, tipo uns amálgamos. Joey Drill, Timothy e February 10. Joey Drill, fundador do estúdio e o principal responsável pelo caos da história do jogo. Dimitri é o criador real da franquia e 10 de fevereiro é uma data muito importante no jogo, aparecendo em gravações, documentos geralmente associada a eventos trágicos, experimentos e ao colapso moral do estúdio. É uma data simbólica dentro da lore. Band and the Dark Revival. Band and the Dark Revival é o segundo jogo principal da série, expande bastante a lore, traz novos personagens, mais foco narrativo e confirma várias teorias antigas do primeiro jogo. Ele mostra o outro lado, entre aspas, do mundo de tinta, mais vivo, mais consciente e mais cruel. Eu não tô muito ligado em Band and the Dark Revival, porque eu joguei só o Benedict Machine. Inclusive eu amo Benedict Machine, meu jogo de terror favorito. Audrey Drill. Audrey Drill é a protagonista de The Dark Revival. Ela é ligada diretamente a Joey Drill e tem uma conexão profunda com o mundo de tinta. Diferente de Henry, Audrey possui habilidades especiais, sugerindo que ela não é totalmente humana. Wilson. Wilson é o antagonista principal de Dark Revival. Ele tenta controlar o ciclo usando tecnologia e força, acreditando que pode, entre aspas, consertar o mundo de tinta. Sua obsessão por controle o transforma em algo tão monstruoso quanto aquilo que ele odeia. Artgate Filmes. Artgate Filmes é uma empresa dentro do universo de Dark Revival. Ela representa a evolução do império de Joey Drill, tentando modernizar e explorar comercialmente os personagens, mostrando que o abuso da arte continua mesmo após o colapso do estúdio original. Sopa de bacon. Sopa de bacon é a comida mais icônica da franquia. Apesar de parecer inofensiva, a sopa de bacon simboliza controle, repetição, consumo forçado, e em vários momentos ela é praticamente a única fonte de alimento, levantando teorias sobre manipulação mental. A Bacon Soup, ou sopa de bacon, é uma merchandise, ela acabou se tornando uma merchandise depois. Se eu não me engano, acho que existe a sopa de bacon de Benedict Machine. Nathan Hart. Nathan Hart é um empresário poderoso ligado a Artgate Filmes. Ele representa o capitalismo frio, alguém que vê Band e os personagens apenas como produtos. Sua relação com Audrey é crucial para os eventos de The Dark Revival. Desenhos no YouTube. O estúdio que criou Benedict Machine lançou alguns curtas animados oficiais de bem postados no YouTube. Eles imitam desenhos antigos, mas escondem pistas da lore, personagens esquecidos e temas sombrios por trás da aparência inocente. Eu assisti e é bem divertidinho até. Os arquivos. É uma área de documentação dentro do estúdio. Serve para guardar memórias, registros e gravações, funcionando como uma espécie de museu da decadência do estúdio, revelando o passado dos funcionários. Mike Mood.
Mike Moody é o co-criador da franquia junto com Dimitri. Ele foi responsável por boa parte do design, mecânicas e da identidade visual de Band. Visões. Visões são alucinações, memórias distorcidas vistas pelos personagens. Elas mostram que o mundo de tinta mexe com a mente, misturando realidade, lembranças e pesadelos. Design antigo dos personagens. São os designs antigos dos personagens. Antes das versões finais, muitos desses modelos eram mais caricatos ou mais grotescos e ajudavam a entender a evolução estética e narrativa do jogo. Eu não encontrei nenhuma imagem sobre. O ciclo. O ciclo é o loop infinito que prende Henry e os outros. Nada realmente muda. Os eventos se repetem, reforçando o tema de punição eterna e arrependimento. Inclusive, eu achei bem ruim esse final de Beat'em Machine do ciclo. 414. É um número que aparece diversas vezes no jogo. É tratado como um número simbólico, possivelmente ligado a salas, experimentos ou códigos internos do estúdio. Um clássico mistério da lore. Não achei nenhuma imagem sobre. Teaser Images, Book Past, Joey's Sketches. Esse tópico engloba imagens de teasers oficiais, livros da franquia e esboços antigos de Joey Drill. Todos servem para expandir lore, mostrar ideias descartadas e reforçar a obsessão de Joey pela imortalidade através da arte. Antes da gente ir para a camada 2, eu queria adicionar um tópico da camada 1, que é a música Build Your Machine. Essa é a música mais famosa e também é praticamente uma coisa que representa a fonda de Beat'em Machine. Inclusive essa música hoje em dia ela tá com quantas visualizações? Eu vou dar uma olhada aqui para ver quantas visualizações essa música tá hoje em dia. Band Build Your Machine. Hoje essa música tá com 206 milhões de visualizações. Pelo menos o lyric video da música tá com 206 milhões de visualizações. Por causa que a versão de áudio mesmo do YouTube Music tá só com 7 milhões. Agora vamos para a camada 2. Camada 2. Boris and the Dark Survival. É um spin-off da franquia. Nele encontramos Boris, o lobo, explorando áreas do estúdio, enquanto somos perseguidos pelo demônio de tinta. O jogo mostra o cotidiano de sobrevivência dentro do mundo de tinta e reforça a ideia de que Boris vive em constante medo e isolamento. Esse jogo ele é meio... né, ele lembra um pouco aqueles RPGs de visão de cima, como por exemplo Diablo 3, mas ele não é muito legal não. Band e Nightmare Run. Facilmente o pior jogo da franquia. Jogo mobile com estilo run and gun inspirado em desenhos antigos. Band foge de criaturas gigantes e cenários cartunescos. Apesar do visual leve, o jogo é considerado parte do universo, apresentando uma versão distorcida ou comercializada do Band. Facilmente o pior jogo. Foice. A foice é uma arma associada a inimigos e símbolos de morte dentro do estúdio. Ela reforça a estética de punição e execução, muito ligada ao fanatismo de certos personagens e à ideia de sacrifício. Outra coisa também que eu li sobre esse Scythe é que era pra ele ser uma arma dentro do jogo, só que acabou que por algum motivo ele não entrou dentro do jogo. Semi-Searcher. Uma variação ou erro proposital do nome Samuel Lawrence, que aparece em arquivos e discussões da comunidade. Representa a obsessão dos fãs em buscar significados escondidos, além de reforçar o culto cego ao Ink Demon. Silly Vision. Eu achei duas explicações sobre isso. Primeiro é que Silly Vision pode ser uma marca de boneco de Beat'em Machine. E a segunda é que Silly Vision é um sistema de exibição criado por Joey Drill para substituir animadores humanos. Ele permitia criar desenhos automaticamente, antecipando a decadência do estúdio e o desprezo de Joey pelos artistas reais. Cifarroy Dudley. Personagem cartunesco pouco conhecido dentro do universo de Band. Ele representa ideias descartadas e personagens que nunca alcançarão o sucesso de Band, ficando esquecidos nos arquivos do estúdio. The Band Store. A loja oficial da franquia dentro da lore simboliza a mercantilização extrema dos personagens, algo que o próprio Joey defendia, transformar a arte em produto independente do custo. Dá pra achar até mesmo a fábrica da Band Store dentro do jogo. Sonhos Vêm à Vida. Livro oficial da franquia que funciona como uma prequel do primeiro jogo. Ele mostra a vida dos funcionários do estúdio, os primeiros experimentos com a franquia de tinta e como tudo começou a dar errado. Wandering is a Terrible Sin. Wandering is a Terrible Sin é uma expressão ligada ao conceito de pecado ambulante, frequentemente associada ao Ink Demon. Representa a culpa, corrupção e punição eterna dentro do mundo de tinta. Buddy Liquid.
Protagonista humano do livro Dreams Come to Life, Buddy é um jovem gentil que acaba se desenvolvendo com horrores do estúdio. Sua história é trágica, emocionante e pesada. Eu não achei nenhuma imagem sobre. Boris is Buddy. Revelação importante da lore. Buddy Liquid é a versão humana de Boris. Isso muda completamente a forma como o personagem é visto, transformando Boris de um simples aliado em uma vítima consciente do experimento. Também não achei nenhuma imagem. Wally's Cake. Referência ao Wally Franks, personagem brincalhão do estúdio, o bolo aparece em conteúdos promocionais e simboliza um humor falso que esconde a decadência e o terror do estúdio. Secret Desk Ending. O final secreto de Benny and the Dark Revival, ele sugere que o ciclo pode ser quebrado, mas também levanta dúvidas se tudo não passa de mais uma camada de ilusão criada por Joey. Band Crack Up Comics. Quadrinhos oficiais no estilo de tirinhas antigas, apesar do tom humorístico, alguns quadros escondem mensagens estranhas, erros visuais e pistas da lore. Tommy Gun. É uma arma presente no jogo remetendo à estética dos anos 30. Seu uso reforça a ideia de violência real misturada com um mundo que deveria ser apenas desenho. Pelo que eu vi, dá pra você usar essa arma dentro do jogo, pelo que eu percebi. Hidden Axe in Chapter 3. Um machado escondido no capítulo 3 de Berenike Machine. Muitos jogadores nunca encontraram, o que gerou teorias sobre conteúdo cortado ou segredos propositalmente escondidos. Essa imagem que está aparecendo na tela, eu não sei se ela se refere mesmo a esse machado escondido. GZ-Boy. GZ-Boy é um criador de conteúdo famoso da comunidade de Band. Ele ajudou a popularizar teorias, segredos e curiosidades, influenciando fortemente como a lore do jogo é interpretada pelos fãs. Ele fez aquela animaçãozinha do bonequinho pretinho de Berenike Machine, aquela animação do bonequinho, eu não lembro o nome agora. Depois eu dou uma olhada de como é que é o nome. Camada 3. Criatura no balde do Wilson. No jogo Benny and the Dark Revival, existe um balde usado por Wilson, que aparentemente contém algo vivo. Sons, movimentos sutis e o modo como ele trata o balde sugerem que há uma criatura de tinta ali dentro. Isso reforça o quão instável e perturbado Wilson se tornou, além de indicar experimentos ainda mais cruéis fora da visão do jogador. Fantasma no espelho. Refere-se a reflexos estranhos que aparecem em espelhos durante o jogo. Alguns jogadores relatam ver figuras que não estão realmente no ambiente. Isso alimenta a teoria de que o mundo de tinta não respeita leis físicas, misturando memória, espírito e ilusão. The Lost Ones. São criaturas feitas de tinta que já foram humanas, mas falharam no processo de transformar. Diferente de Bendy ou Boris, eles mantêm fragmento de consciência, vagando sem propósito, sofrendo eternidade dentro do ciclo. Eu esqueci de baixar a imagem. A ilusão de viver. Frase central da franquia e título do livro de Joey Drew. Representa a ideia de que os personagens parecem vivos, mas na verdade estão presos em uma existência falsa, sem liberdade real. É um dos pilares filosóficos da lore. Berenike Machine Downward Fall. Projeto cancelado ou conceito descartado que circulou na comunidade. A ideia era mostrar uma descida ainda mais profunda no estúdio, tanto física quanto psicologicamente, reforçando o horror progressivo do mundo de tinta. Eu achei que isso era um mod de zoação do jogo, mas acho que não. Fangame Takedowns. Refere-se à remoção de fangames de Band por questões de copyright. Isso gerou controvérsia na comunidade e discussões sobre controle criativo, ironicamente refletindo o tema de controle de arte presente na própria lore. Pássaro gigante. Uma criatura perdida e parecida com um pássaro, vista brevemente ou mencionada em conteúdos alternativos e artes conceituais. Ela reforça a ideia de que existem horrores maiores além do que o jogador normalmente vê. Dá pra ver esse pássaro gigante em Benny and the Dark Revival. Silverline Express. É um trem presente em Dark Revival, usado para transporte dentro do estúdio. O nome Silverline sugere uma falsa esperança, um caminho que parece seguro, mas leva a mais perigo. Linda. Personagem mencionada em livros, documentos da franquia. Ela representa pessoas comuns afetadas pelo colapso do estúdio, mostrando que o horror de Bendy não se limita aos personagens principais. O Holocausto.
O Holocausto. Termo usado com extrema cautela dentro da franquia, geralmente de forma metafórica, em documentos ou interpretações da comunidade. Ele é associado à destruição em massa, sofrimento coletivo e apagamento de vidas, refletindo o colapso moral do estúdio. Não se trata de uma representação histórica direta, mas de um paralelo simbólico. Itens do ritual na mesa do Joey. Objetos escondidos na mesa de Joey e Drew que lembram itens ritualísticos. Eles sugerem que Joey sabia mais sobre ocultismo do que aparentava, que a máquina de tinta não era apenas tecnologia, mas também algo sobrenatural, não era só tecnologia. Insanity Ending. Final alternativo onde o protagonista demonstra mais claros sinais de colapso mental. Ele levanta a possibilidade do que nada do que foi visto seja totalmente real, reforçando o tema de loucura e percepção distórica. Borkis. O nome dado pela comunidade é uma versão corrompida ou falha de Boris, que representa as transformações instáveis causadas pela tinta e o medo constante de perder a própria identidade. Minha mandíbula tá doendo. Bandy Royale. Bandy Royale. Bandy Royale é um modo ou ideia descartada inspirado em jogos Battle Royale. Apesar de nunca ter sido oficializado, sua essência mostra tentativas de comercialização excessivamente a franquia, algo muito alinhado com os temas do universo de Band. Eu acho que Bandy Royale era para ser um Battle Royale de Maniac Machine. Band, Dank Chronicles. Projeto ou conceito narrativo expandido que nunca foi totalmente lançado. É citado como uma tentativa de aprofundar a lore fora dos jogos principais. Showdown Bandid. Jogo separado criado pelos meus desenvolvedores de Band. Apesar de não fazer parte direta da lore, compartilha temas, estética e até referências sutis, sendo visto como uma parte espiritual da franquia. Camada 4. Meatley's Storage World. Refere-se a um modo ou área de armazenamento usada pelo Meatley durante o desenvolvimento. Muitos arquivos descartados ou conteúdos experimentais ficaram guardados ali, o que alimenta teorias sobre o conceito da lore nunca utilizados. Eu acho que Meatley's Storage World deve ser outro jogo de terror. Old E.O. Cover. É a capa de Illusion of Living, o livro de Joey Drew. A versão antiga possui elementos visuais diferentes, sugerindo mudanças de tom na narrativa e possui pistas que foram removidas da versão final. Original Boris and the Dark Original Band and the Dark Revival Band Design. Design inicial do Ink Demon em Dark Revival. Ele seria mais grotesco e menos controlado. A mudança indica uma decisão narrativa, torna a Band menos um monstro caótico e mais uma entidade consciente. Boris and the Dark Survival Playable Characters. Em Boris and the Dark Survival, originalmente havia planos para mais personagens jogáveis, além de Boris. A ideia foi abandonada, mas reforça que outros sobreviventes poderiam ter histórias próprias. Boris comes for the soul. Frase ou conceito encontrado em materiais antigos e interpretações da comunidade. Sugere que uma versão de Boris mais agressiva, quase como um coletor de almas, o que contrasta com sua imagem dócil final. Open Cellar. Área secreta ou inacessível ligada à adega do estúdio. Muitos acreditam que conteúdos importantes foram cortados dali, reforçando a sensação de espaço proibido no mundo de tinta. Machado no tanque de peixe. Um machado escondido dentro de um aquário é um detalhe estranho e fora de contexto, típico de Band, levantando teorias sobre violência presa ou suprimida sobre a estética cartunesca. Eu não achei nenhuma imagem sobre isso, por incrível que pareça. Employee Layoffs. Demissões em massa dentro do universo do estúdio e também na vida real do desenvolvimento. Dentro da lore, mostra o colapso financeiro e moral do Joey Drew Studios. Fora dela reflete momentos difíceis da equipe. Carmen Interactive. Carmen Interactive, antigo nome ou braço do estúdio responsável por parte do desenvolvimento e publicação, ele aparece em registros antigos e representa uma frase conhecida da franquia. Boris and the Dark Survival Boxes. São caixas espalhadas em Boris and the Dark Survival que parecem simples, mas escondem mensagens, símbolos e padrões que reforçam a repetição e o aprisionamento. Band Wiki. É uma wiki mantida pela comunidade. Apesar de não ser conteúdo oficial, ela influencia fortemente como a lore é interpretada, organizada e discutida pelos fãs. Tipo o Sexton Haley, que originalmente no Team Fortress ele era um mod não oficial, mas depois ele virou um personagem oficial do jogo. Band Zinc Megamix. Álbum de música oficial com remixes das trilhas de Band. Ele ajuda a construir o clima do universo e mostra a expansão da franquia para além dos jogos.
U-Tools. Linha de colecionáveis de Band dentro do contexto do iceberg, simbolizando novamente a transformação do horror em produto, algo que espalha diretamente os temas do próprio jogo. Camada 5. The Mythly in Boards at the Dark Survival Glassdoor Reviews. Esse tópico vem de avaliações no site Glassdoor, supostamente ligados ao período de desenvolvimento de Boards and the Dark Survival. Alguns fãs acreditam reconhecer comentários que mencionam decisões criativas atribuídas ao The Mythly. Isso virou assunto porque mistura a vida real do estúdio com a leitura da franquia, algo que sempre gera polêmica. Giant Plush. Refere-se a um boneco gigante visto em materiais promocionais, eventos ou imagens raras. Para a comunidade, ele simboliza o contraste extremo entre algo fofo, comercial, e a natureza perturbadora do personagem dentro da lore. Crappy Console Ports. Crítica aos ports de Benedicte Machine para console, que chegaram com bugs, quedas de FPS e problemas técnicos. Esse tópico entra no iceberg por representar uma fase problemática da franquia fora da narrativa, afetando a reputação do jogo. Randomized Fat Quests. Em Boards at the Dark Survival, muitas missões são geradas de forma aleatória, fazendo o jogador buscar itens repetidamente. Isso gerou críticas por quebrar o ritmo e reforçou a sensação de loop forçado, algo que curiosamente combina com o tema do jogo. Band Blend Unseen Man em Chapter 1 e 2. Teoria da comunidade sobre uma figura invisível não identificada observando o jogador nos primeiros capítulos de Benedicte Machine. Alguns acreditam que seja Band em uma forma inicial, outros acham que é apenas uma ilusão ou resto de ideias descartadas. PH Lawsuit. Refere-se ao processo judicial envolvendo Fat Mojo, antiga parceira de merchandising da franquia. O caso afetou a distribuição de produtos e manchou a imagem pública da marca, tornando-se um tópico delicado entre fãs. Semi em SB. Teoria de que Sammy Lawrence teria conexões diretas ou referências em Showdown Bandit. Isso reforça a ideia de universos compartilhados ou no mínimo reutilização de temática de personagens obcecados e fanáticos. Showdown Bandit Wild in West. Projeta o conceito inicial de Showdown Bandit, que tinha uma temática mais explícita de Velho Oeste. Ele mostra como o jogo mudou bastante antes do lançamento final. Golden Bandy. Uma versão rara ou especial associada a imagens promocionais colecionáveis ou teorias. Para muitos fãs, ele simboliza o Band perfeito, uma ironia, já que a busca pela perfeição é o que causou toda a tragédia do estúdio dentro do jogo. Camada 6. Broken Saves. Problema recorrente em versões antigas de Benedicte Machine e Boards and the Dark Survival, onde arquivos de save simplesmente corrompiam para muitos jogadores. Isso virou quase uma experiência canônica, reforçando a ideia de que nada daquele mundo é estável, nem fora da lore. Chapter 4 PAX Build. Versão de demonstração do capítulo 4 apresentada na PAX, evento de games. Essa build continha conteúdo diferente do lançamento final, incluindo layouts alterados e elementos cortados, o que gerou várias teorias sobre mudanças de última hora. Mythly Makes. Conta e marca pessoal do The Mythly, usada para projetos paralelos, artes e experimentos criativos. Ela é citada no iceberg por mostrar ideias e estilos que influenciam Band mesmo quando não eram oficialmente parte da franquia. Band and the Dark Revival, referência a Five Nights at Freddy's. Referência sutil a Five Nights at Freddy's encontrada... Referência sutil a Five Nights at Freddy's encontrada em Dark Revival. Pode ser um easter egg visual ou textual, servindo como homenagem entre franquias de terror indie que cresceram juntas. Afinal, Benedicte Machine foi lançado em 2017 e Five Nights at Freddy's estava muito famoso em 2017, então meio que estavam ali se complementando, etc, tipo irmãos. Mike Mood is fired. Rumor e depois confirmação de que Mike Mood se afastou do estúdio durante o desenvolvimento. Esse evento abalou a comunidade, já que ele era o co-criador da franquia, e levantou discussões sobre mudanças criativas e decisões incertas. Band em Showdown Bandit. Eu tirei print de duas coisas sem querer. Teorias e pequenos indícios de que Band teria referências diretas em Showdown Bandit. Em Showdown Bandit. Não é algo explícito, mas fãs veem paralelos visuais e temáticos suficientes para levantar suspeitas de conexão. Sample original do Twitter do Mike Mood. Postagens antigas de Mike Mood no Twitter com samples originais de áudio, artes e ideias iniciais de Band. Algumas dessas versões nunca chegaram ao jogo final, tornando-se relíquias da comunidade. Quase Lost Medias.
Hello Band ou Band x Hello Neighbor. Um crossover não oficial criado por fãs misturando Band com Hello Neighbor ganhou notoriedade por parecer plausível demais visualmente, confundindo parte da comunidade. Esse crossover ele funciona da seguinte forma: dentro do Hello Neighbor, a caixa de água era trocada pela cabeça do Band, o jogo ficava todo amarelado e o vizinho ficava com a máscara do Sammy Lawrence. E a música de perseguição era a música de perseguição do capítulo 3 de Band. E sempre que você entrava no Beat'em Machine na época do capítulo 1 e 2, o monstro de tinta era trocado pelo vizinho e o Sammy Lawrence era trocado também pelo vizinho, o que é uma coisa muito engraçada. One-Eyed Band. De imagem eu só achei esse meme. Design alternativo ou bug visual onde Band aparece com apenas um olho. Isso gerou interpretações simbólicas ligadas à vigilância, imperfeição e falha no desenho perfeito. Stolen fanart roubada da sopa de bacon. Controvérsia envolvendo o uso de fanart da sopa de bacon sem créditos adequados em materiais promocionais. Esse tópico entrou no iceberg por misturar ética, comunidade e marca oficial. Músicas trocadas em headphones. Detalhe técnico onde a trilha sonora muda dependendo se o jogador está usando fones de ouvido ou não. Isso reforça a imersão e mostra o cuidado ou experimentação sonora do jogo. Centphone Abrove. É um romance oficial da franquia que expande a lore para além dos jogos. Ele aprofunda temas do destino, culpa e manipulação, mostrando os outros pontos de vista do mundo de tinta. Esse livro eu acredito que ele fala sobre a história da dubladora da Alice Angel, porque eu não cheguei a pesquisar sobre esse livro. Day of Labyrinth. Um evento ou data simbólica mencionada em conteúdos externos e teorias. É associada a um momento de aprisionamento total, onde escapar do labirinto físico ou mental se torna impossível. Essa parte da pesquisa tá totalmente errada. Pelo que eu entendi, The Day of the Labyrinth é um mod que torna Beat'em Machine um jogo bem mais medonho, grotesco e assustador. Camada 7. Dead Chester. Chester é um personagem pouco explorado que aparece em materiais secundários. Dead Chester se refere a teorias de que ele teria morrido durante os experimentos iniciais da máquina de tinta, sendo apagado da história oficial. Mais um exemplo de vidas descartadas pelo estúdio. Jornais. Jornais encontrados ou mencionados na franquia que falam sobre o sucesso inicial do Joey Drew Studios e depois seu declínio. Eles ajudam a contextualizar o impacto do estúdio no mundo real e como sua queda foi pública, não apenas interna. Band Billboard. Um outdoor promocional de Band, visto em artes, teasers ou materiais antigos. Ele simboliza o auge de popularidade do personagem e contrasta com o horror escondido por trás da imagem inofensiva. Little Devil Darling. Versão original da música tema de Band, com a letra e tons diferentes dos usados oficialmente. Algumas versões eram mais perturbadoras, dizendo que o horror sempre esteve presente desde o início. Prickle of the Ink Demon. Teoria de que existe uma história anterior explicando a origem do Ink Demon antes de Henry ou Audrey. Ela envolve experimentos iniciais, falhas e possíveis versões anteriores de Band. Hot Topic Semi. Produto oficial vendido na loja Hot Topic com Sammy Lawrence. Esse tópico entra no iceberg por simbolizar a ironia de transformar um personagem fanático e violento em item de moda. Pelo que eu pesquisei, Hot Topic é uma rede de lojas de roupa nos Estados Unidos. Identidade da Gangue do Açougueiro. Discussão sobre quem eram os humanos por trás da Gangue do Açougueiro. Teorias apontam que eles podem ter sido funcionários específicos do estúdio, presos em corpos deformados pela tinta. Wiki customizada de Band. É uma wiki alternativa criada por fãs para teorias, headcanons e interpretações não oficiais. Muitas ideias dessa wiki acabaram sendo confundidas com o lore real ao longo do jogo. Tanto que eu tenho uma teoria sobre Beat'em Machine, de que aqueles pentagramas que aparecem dentro do jogo e do nada ter aparecido aqueles papéis de papelão do Band, eu tenho duas teorias sobre isso. A primeira é que aqueles pentagramas eram tipo como se fossem círculos de transmutações da alquimia, para aprisionar almas dentro daqueles papéis de madeira do Band. E por isso que eles ficam aparecendo do nada, porque as almas andando pelo lugar. E a segunda é que aqueles pentagramas são na verdade portais que o Sammy Lawrence usa para teleportar e colocar aqueles papéis de madeira do Band em lugares para assustar o Henry.
Multiple Ink Machines. É uma teoria de que não existe apenas uma máquina de tinta, mas várias versões espalhadas ou construídas ao longo do tempo. Isso explicaria a inconsistência em diferentes tipos de criaturas. Máquina de tinta escondida. Uma suposta máquina de tinta escondida em áreas acessadas do estúdio, associada a arquivos cortados, mapas incompletos e teorias sobre níveis secretos. Downward Fall, The Crashing Light. Título associado a conceitos descartados e ideias narrativas mais sombrias. Ele representa a queda definitiva do estúdio e a falsa esperança simbolizada pela luz, que leva à ruína. O lado mais iluminado do inferno. É uma frase usada de forma irônica para descrever o mundo de Bend, um inferno que tenta se disfarçar de desenho animado. Resume perfeitamente o tom da franquia. Tem também uma música no jogo que tem esse nome, o lado mais iluminado do inferno. Final descartado. Um final descartado de Bend and Ink Machine que nunca foi implementado. Ele teria um tom mais definitivo e menos ambíguo, mas foi removido para manter o mistério do ciclo. Eu acharia muito melhor eles terem trocado o final do ciclo por esse final descartado, porque eu odeio o final de Bend and Ink Machine. Acho um final muito bucha, o final do ciclo. Tá chovendo, que legal. Tomara que não pegue chuva no microfone. Scrapped Plushes. Pelúcias planejadas que nunca chegaram a ser produzidas. Elas se tornam itens fantasma da franquia, conhecidas apenas por imagens conceituais. Yellow Toned Bend Plush. Uma versão rara ou protótipo de pelúcia com coloração amarela. Muitos fãs acreditam que ela representava uma versão mais antiga ou alternativa do personagem. Acredito que seja mais como isso. Camada 8 e a última camada. The Starcase Room. Uma sala extremamente obscura e pouco documentada, associada a escadas que não levam a lugar nenhum ou criam desorientação espacial. Ela simboliza a descida infinita no estúdio. Quanto mais você tenta sair, mais fundo vai. Beta Bend no capítulo 5. Uma versão beta do Bend planejada para aparecer no capítulo 5 de Bend and Ink Machine. Esse Bend tinha comportamento e aparências diferentes, mais agressivos e menos cinematográficos. Foi removido para ajustar o ritmo do final. It's Cold. Uma frase curta, mas perturbadora, encontrada em áudios, textos ou interpretações da comunidade. Ela é associada à solidão, morte e abandono, sugerindo que o mundo de tinta não apenas aprisiona, ele esfria e apaga emoções. Some alguma coisa dentro da roupa do Bend. Teoria de que o traje do Bend não está vazio, mesmo quando parece inanimado. Sugere a presença de algo consciente, preso dentro do corpo cartoon e reforçando o horror corporal e psicológico da franquia. Red Rumble Bend Merc. Produtos não oficiais vendidos no Red Rumble. Entraram no iceberg por questões de direito autoral e por mostrarem como a imagem do Bend escapou do controle oficial, exatamente como o personagem escapou do controle de Joey. Scrapped Figures Series 3. É uma linha de action figures de Bend and Ink Machine planejadas que nunca foi lançada. Apenas artes conceituais sobreviveram, tornando esses itens parte do conceito perdido da franquia. Scrapped Deluxe Bend Figure. Versão mais detalhada e cara de uma figura de Bend que foi cancelada. Muitos acreditam que o design era perturbador demais para o mercado mainstream. Relógio do Bend Besta. Relógio promocional com uma versão monstruosa do Bend. O simbolismo é forte, o tempo pertence ao monstro e o ciclo nunca para. Eu infelizmente não achei nenhuma imagem sobre. Assovio atrás da porta. Relatos de jogadores que ouviam assovios atrás de portas fechadas, mesmo sem inimigos por perto. Isso alimenta a ideia de que o mundo de tinta observa o jogador o tempo todo. Plush do Boris morto. Uma pelúcia de Boris com aparência morta ou danificada, vista em materiais raros. Ela representa a completa banalização da tragédia de Boris. Transforma o sofrimento em objeto colecionável. Eu só achei essa imagem, com certeza não é sobre isso. Paul Crawford. Nome associado a documentos internos, dublagem, produção ou materiais pouco creditados. Tornou-se um mistério da comunidade por aparecer sem contexto claro, levantando teorias sobre o envolvimento oculto no desenvolvimento. 31 de agosto. 31 de agosto é uma data que aparece disso e teorias, assim como 10 de fevereiro. É tratada como data-chave, possivelmente ligada a falhas, encerramentos ou eventos traumáticos dentro do estúdio. Build Your Machine Predicting Major Lore. Teoria de que a música Build Your Machine antecipou grandes eventos da lore antes mesmo dos jogos confirmarem. Letras falando sobre ciclos, prisão, falsas promessas e criação artificial.
tudo isso depois se tornou oficial. É como se a música Build Your Machine tivesse feito uma premonição sobre a história de Band and the Ink Machine. E esse foi o nosso iceberg de Band and the Ink Machine, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, comenta. Eu vou fazer um post na aba comunidades pedindo para mais ideias de iceberg. Se vocês quiserem, podem até deixar nos comentários desse vídeo mesmo ideias de iceberg, mas melhor deixar naquele post da aba comunidade as ideias de iceberg para eu fazer. Mas enfim, esse vídeo foi muito demorado para fazer. Eu fiquei 2 dias fazendo esse vídeo. 2 dias pesquisando, depois eu fiquei um dia pesquisando, depois mais um dia baixando as imagens, depois eu fiquei outro dia até mesmo me aprofundando mais nas informações para ver se estava tudo certo. E mano, esse vídeo foi muito difícil de ser feito. Eu vou deixar na descrição o link do iceberg original e também vou deixar o nome do criador do iceberg na descrição. Caso alguém tenha alguma ideia de iceberg, como eu disse, eu vou fazer um post na aba comunidades pedindo ideias de iceberg. Mas vocês também podem deixar nos comentários desse vídeo. Mas eu recomendaria deixar no post que eu vou fazer. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero de coração que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e comenta. Eu sou Cabra Motorizada e adeus.